Fala aí galera, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live com um aprovado, mais uma. Ontem a gente teve a live com a Ero, o René, ele fez a live com ela. Live muito bacana, a Ero é sensacional. E hoje a gente vai ter a live com o Marcos, que está aprovado, assim como a Ero, tá? Foi aprovado agora, recentemente, na AGE Minas. Fala Marcos, e aí meu irmão, tudo bom? Fala, Chico, tudo bem? Tudo Tudo tranquilo bom. por aí? E aí, Marcos? Tá Bem, feliz Chico. aí? Aprovado, né? A GE Pô, Minas. alívio, né? Acho que alívio é a Alívio, palavra. alívio, com certeza, com certeza. Marcos, primeiramente, bem-vindo à nossa live. Obrigado por ter topado fazer a live, é bacana quando o Obrigado. pessoal aceita. E eu vou fazer algumas perguntas, assim, inicialmente, só para a galera ir te conhecendo, tá? Tá. E aí depois você vai ter mais tempo para falar livremente a sua história, pelo que você passou, o que você fez na preparação, tudo mais, beleza? Combinado. Vamos lá. Galera, eu conheci o Marcos pessoalmente no nosso curso de prova oral para a prova da AGE Minas. A gente fez um curso presencial em São Paulo e um curso presencial em BH. Eu conheci o Marcos no curso de São Paulo, tá? E, Marcos, fala uma coisa pra gente. Você é de São Paulo? Eu sou de Santo André, Chico, aqui pertinho. Santo André. Beleza. Pertinho. E hoje você é procurador em algum município hoje ou não? Então, hoje eu sou procurador legislativo, né? Foi um dos Tá, concursos que eu fiz numa Câmara Municipal aqui na região metropolitana, né, de São tá. Paulo. Legal. E você está nesse cargo há quanto tempo assim? Eu entrei, em que pese a prova tenha sido em 2021, eu Uhum. entrei agora em março, então vai fazer uns 5, 6 6 meses, né? meses, né? Isso. Legal. E você é aluno do nosso passaporte ou não? Do passaporte eu não fui, Chico. Eu fui Não foi. aluno de outros cursos, mas eu não cheguei a ter o passaporte de vocês. Tá. Beleza. Eu soube que durante o seu período de estudo você chegou a desistir de estudar para concurso, depois voltou. Então, eu quero o seguinte, quero que você conte para a gente como é que foi, quando você começou a estudar para concurso, o que aconteceu no meio do caminho que você chegou a desistir e o que aconteceu para você desistir de desistir, tá? E como é que foi a tua preparação? O que você gostava de usar? Como é que você estudava? O que você fazia no dia a dia? Como era a rotina? Eu sei que você está fazendo também concurso ainda, está em algumas discursivas, né? Isso. PGM São Paulo, eu acho que você. Não sei se tem alguma outra atualmente que você está fazendo. Eu tô na Porto Alegre também, né? Porto Alegre, Agora, né? Porto Alegre vai ter a prova oral agora, tá? isso. Porto Alegre. Beleza. Então tá. Então manda a bala aí, Marcos. Conta pra gente como começou, o que teve de percalço no meio do caminho, como é que você resolveu esses percalços e o que você está fazendo ainda. Conta pra gente aí. Eu vou começar aqui, Chico. Qualquer coisa você me para, me Tá. pergunta que eu vou Não, se eu falando. tiver alguma dúvida, eu vou perguntar. Pode deixar. Tá ótimo. Primeiramente, queria agradecer o seu nome, né? Toda a turma do Revisão PGR, Nério. Tive a oportunidade de conhecer o Léo, a Isadora, o professor Maurício e todo mundo pela oportunidade. Acho que é super legal, são super legais essas lives, né? Eu mesmo, quando estava começando, utilizei muito delas para poder ter um rumo, um norte, até ao longo do concurso público, para a gente conhecer as histórias de outras pessoas, e o mais legal é que nunca elas são iguais, né? Uhum. Então, a gente sempre pega nessas lives, assim, o que serve pra gente, a gente vê que, por mais que existam ali pontos em comum nos estudos dos aprovados, cada um tem um método, cada um tem uma história, e assim, vou contar um pouquinho da minha. Espero que, se puder ajudar alguém aí, seja de grande valia, né? Já, acho que o objetivo é alcançado. Certamente vai ajudar, porque essas lives servem muito para isso mesmo que você Sim. falou. O pessoal vê a live, às vezes se inspira, às vezes vê que aquilo que estava deixando ela meio desestimulada não era motivo para isso. Uhum. E ajuda, realmente ajuda. Escutar a história do outro ajuda muito. Então manda bala aí, pode falar. Então, legal. Vamos lá.
Para começar, acho que para quebrar o gelo de antemão, eu nunca pensei em estudar para concurso público. Não era algo que eu entrei na faculdade querendo fazer. Quando eu era novo, não era um sonho. Que às vezes tem as pessoas, eu quero ser juiz, quero ser. Não, não tive esse sonho. Também ao longo da faculdade. Tanto que ao longo da minha graduação eu nunca estudei voltado para concurso. Eu fiz aquele estudo de graduação, né? E com o passar do tempo, chegando no meu último ano de faculdade, eu estava fazendo um estágio e ninguém dos estagiários ia ser efetivado. Aí eu falei, putz, vai lá, ficar desempregado, né? Aí eu lembro que, e assim, eu sempre, por mais que eu nunca estudei voltado para concurso ao longo da faculdade, eu sempre gostei de estudar, né, a matéria, o direito em si, então surgiu na época um concurso, acho que do TRF, isso, é, eu terminei minha faculdade em 2019, né, então isso no segundo semestre de 2019, surgiu um concurso de um TRF para analista, alguma coisa assim, falei, poxa, eu já não vou ser efetivado, eu vou tentar, né, primeiro concurso. Aí eu tinha passado na OAB já, estava com a carteirinha. Aí eu comprei um reta final de um curso voltado para a OAB à época, eu não conhecia vocês. E fui fazer esse concurso do TRF. Obviamente eu não passei, foi um estudo ali de três semanas, um mês. Mas eu achei legal, porque assim, na época, Chico, era algo assim, em torno de 20 e poucos mil inscritos, que é muita gente faz concurso para tribunal, né, aqui do TRF3. E assim, eu fiquei muito longe, mas eu fiquei acho que em 600, 700, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, poxa, eu acho que isso, né, eu gostei do estudo, gostei. Falei, talvez é um caminho, né? Aí eu fiz esse concurso, depois eu acabei, em 2020, quando eu já estava formado, eu falei, é isso que eu vou fazer, né? Conversei com os meus pais, tudo. Eu tinha ao longo da faculdade trabalhado, sempre estagiei, trabalhei, então eu juntei, fiz um pezinho de meia. Conversei com meus pais e falei, olha, não, toda, né, a estrutura que você precisar de, né, comida, água, tudo, você fica tranquilo e vai estudar. Aí eu peguei, me tranquei no meu quarto e falei, legal, vamos lá. Só que assim, eu não tinha ninguém na minha família, de amigos que eram do mundo dos concursos, muito menos de procuradorias, né? E como eu estagiei muito em direito tributário, eu gostava dessa parte de direito público, eu cheguei e falei assim, meu, deixa eu ver os concursos que tem. Isso no começo de 2020. E aí eu comecei a pesquisar, vi procuradorias, não quis nunca estudar para magistratura, não gostava de penal, outras carreiras, falei, legal, procuradorias é legal, vou estudar para PGM, porque PGM não exigia, a maioria delas não exigem a atividade jurídica, né? Eu falei, vou estudar, daqui a pouco eu passo, né? Eu já tenho um concurso meio que eles chamam de meio, né? Trampolim, e eu já vou estar ganhando meu dinheirinho, vamos embora. Aí eu falei, tá bom, como que a gente vai começar a estudar? Eu já fiz uma inscrição numa PGM no interior de São Paulo, logo no começo, acho que era janeiro, fevereiro de 2020, e aí que eu conheci vocês. Por quê? Eu peguei o edital dessa PGM que eu fui fazer, como todo concurseiro e aí fica mais uma questão que acho que todo mundo quando entra para estudar para concurso, muitas vezes você entra às cegas, né? Você tá ali metendo a cara e você vai se encontrando. Eu fiz isso, eu peguei o edital, olhei o edital, aquele edital enorme, falei, vou estudar igual um doido, né? Ficava estudando e vou estudar por onde? Né? Não tinha nenhum material, não tinha um PDF, não tinha um livro. Vamos no YouTube, né? Videoaulas no YouTube, e aí eu conheci. Eu lembro que na época eu assisti diversas videoaulas suas, eram as videoaulas gratuitas mesmo, né? Suas, do Renério. Eu lembro que tinha um negócio de precatório. Eu falei, meu, não sei nem direito o que é precatório. E o Renério tinha um vídeo que ele falava tudo, das taxas, da correção. E aí eu falei, poxa, legal. E aí eu fui fazendo meus materiais, fui para essa prova, não passei. Assim, foi um estudo de 3 semanas. Mas aí eu conheci vocês. E a partir desses vídeos, eu comecei a garimpar, né, na internet, no YouTube, questões de indicações bibliográficas. O Renério tinha um vídeo, acho que depois ele atualizou, com várias indicações bibliográficas, e eu fiz o que a maioria dos concurseiros faz, né? Comprei um monte de livro, um monte de manual, e também, à época, eu fechei um cursinho, do próprio cursinho que eu já tinha feito para a OAB, né? E aí, como eu estava na época só estudando, eu tinha basicamente uma rotina de estudos de leitura de manuais, né, os manuais que todos falam aí, que são os indicados que tinham na época. Acho que na época não tinha o seu, não tinha o do Léo, do Renério ainda, 2020. Então eu peguei aqueles outros, fui estudando, e eu fiquei mais ou menos com 6, 7 meses com estudo assim, eu estudava
estudava 4 matérias por dia. E aí também um adendo, que vendo as videoaulas, eu comecei a entender a importância de você ter um cronograma, de você ter o mínimo de organização. Então eu falei assim, eu tenho o dia inteiro. Então eu dividi em 4 matérias, eu estudava mais ou menos 1h30 de cada matéria, 45 minutos, dava uma paradinha, voltava. Aí estudava 2 matérias pela manhã, 2 matérias pela tarde, e à noite eu vi esse curso que eu fiz de videoaulas e ia montando um caderno. Eu comprei um monte de caderno na época, eu também fui montando, fui fazendo aquele estudo, né, que todo mundo faz. Aí o que acontece? Com o passar do tempo também, dando várias cabeçadas, fiz várias inscrições em várias PGMs, só que em 2020 veio a pandemia, né? Suspenderam todos os concursos, mas eu continuei estudando. Chegou uma hora que eu descobri essas plataformas de questões, né? E à época eu usei o que concursos e comecei a fazer algumas questões para ver o meu rendimento, para me medir, porque como eu não tinha prova, estava tudo suspenso, eu estava estudando pela doutrina, mas eu não sabia, né? O nível ali que eu estava. Aí eu fui fazendo, pegando outras provas e eu vi que o meu nível não era muito alto. Na questão de acerto de questões, né, objetivas. Era 60, 65, aquela média que a galera fica assim, né. Aí o que aconteceu? Aí nessa época eu conheci um outro curso, né, não sei nem se eu posso falar, mas eu conheci um curso de uma pessoa que me ajudou muito, a Karina, e basicamente ela afastou todas as minhas doutrinas, eu assustei, ela falou, vamos focar em lei seca, jurisprudência e questões. E aí eu fiquei mais assim, tipo, uns 6 meses sem a doutrina, que eu já tinha lido quase todos os principais manuais, né? E aí eu comecei a focar na leitura de lei seca. Sempre utilizei o Vadimeco, meu Vadimeco tá arrebentado, tá até com ele aqui, Cadê? ele é Mostra arrebentado, pra gente aí ele o. é arrebentado, meu Vadimeco, ó. Ele é Pode judiado, seguir. olha, é É isso aí. judiado, judiadíssimo, mas assim, esse era o, digamos, o velho de guerra, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer um estudo de lei seca, só lei seca, jurisprudência, aí eu descobri as plataformas, né, o buscador, o Zero Direito, comecei a estudar e ver que o meu nível de acertos começou a aumentar depois da lei seca, né? E aí eu ia fazendo, até o método que eu tinha, eu ia fazendo as questões, não tinham provas, então eram basicamente questões em plataformas. Toda vez que eu errava, eu fazia meio que um risquinho do lado do meu vademecum, fazia um P de prova que tinha caído, escrevia, por exemplo, PGM, PGE, alguma coisa para ver um índice de quanto aquilo caía nas provas, né? Então depois, num tempo, eu fui criando uma memória muito visual do meu material. Então, assim, demorou muito para eu trocar. É só quando ele estava completamente arrebentado que eu falei, olha, não dá mais. Mas aí foi um estudo que eu vi que a lei seca, a jurisprudência e as questões foram fundamentais. Ficaram muito mais fáceis de serem lidas as leis secas, digamos assim, por conta do estudo de base que eu fiz, né? Uhum. Por exemplo, direito financeiro, eu não tive direito financeiro na faculdade, ambiental, quase nada. Então, assim, para você pegar uma lei, uma LRF, e ler ela seca, sem você entender os conceitos, os institutos, era difícil. Então, me ajudou nesse sentido. Quando, quando você deu essa guinada para incluir a lei seca no estudo, você já tinha lido os manuais que você tinha escolhido ou você não tinha terminado ainda? Chico, a maioria deles eu já tinha lido, por exemplo, das principais que o pessoal fala, né, a base ali, constitucional, administrativo, ambiental, assim, eu não tinha lido, por exemplo, empresarial, alguns assim que eu fui pegando alguns Uhum. materiais depois, mas a maioria deles, basicamente esses meus primeiros 6 a 7 meses, eu foquei, né, nas videoaulas, montando um material e também os livros. Eu acho que até no final das contas, aí a gente entra na questão da eficiência, né? Acho que todo estudo, ele, independentemente do estudo, ele sempre é válido. Mas eu não teria feito isso à época. Talvez eu teria ou adotado um manual ou um curso, sim, o que me fornecesse um PDF já com tudo isso englobado, porque no final das contas eu fiquei com um material de manual, um caderno que era como se fosse de vocês um PDF flash, né, que tinham ali pontos no meu caderno, que eu ia do caderno pro manual depois que eu já tinha rodado tudo, né? E aí eu via só no manual as coisas mais importantes. Mas à época eu bati todos esses manuais e aí eu comecei a leitura da lei seca, né? Comecei a progredir na lei seca, só que voltamos à questão. Não tinha concurso na época de 2020, isso daí era finalzinho de 2020, tudo travado. Eu, lá atrás, eu estava em casa, tendo essa
possibilidade de só estudar, e aí também existem essas duas, essa divergência, né? O que é melhor, só estudar ou estudar e trabalhar? Cara, na época, assim, e eu fiz os dois, depois eu vou contar, mas na época que eu estava só estudando, foi muito legal no começo, mas depois, o meu pé de meia que eu tinha feito, começou a acabar, porque não tinha concurso, eu não estava trabalhando, só estudando, começou a dar aquele desespero, né? Veio a pandemia, eu não sabia quando que iam voltar as provas, virou 21, e eu estudando, e poxa, nada de marcar prova, nada de não sei o quê. E aí aconteceram várias coisas, né? Eu não fiquei muito bem, até psicologicamente, porque quando você se fecha para um estudo de concurso público, automaticamente você se afasta um pouco de colegas, daquele convívio social, né? E eu já estava afastado durante um ano. Depois veio a pandemia. Eu fiquei mais afastado ainda. Então, assim, poxa, eu falei, comecei a duvidar, assim, de mim. Eu falei, cara, acho que isso não é pra mim. Eu tava meio mal, aí teve coisas familiares, término de relacionamento, várias coisas que foram acontecendo sem grana, desempregado, lascado, sabe? Tipo, aí eu falei, surgiu pra mim isso em 2021 já, mais ou menos, virando o ano, né? Depois de quase 1 ano e 4 meses tendo esse estudo, surgiu uma pessoa que foi uma chefe minha quando eu era estagiário e me convidou para ser advogado júnior no escritório que ela trabalhava. E eu falei, cara, tô sem dinheiro, não tem perspectiva de prova. Aí eu falei, eu fui. Aí eu fui, aí aquela coisa de advocacia privada, né? Você tem hora para entrar, não tem hora para sair. Eu agradeço muito pela oportunidade, mas foi algo que, assim, eu comecei a trabalhar, e não me adaptei a princípio nessa questão de estudo, até porque não tinha prova. Então eu falei, isso aqui não é para mim, deixa para lá, eu vou só trabalhar mesmo. Aí eu comecei a trabalhar, focar. Só que o que acontece? Eu comecei a trabalhar, dali 2 meses, a pandemia começou a dar aquela melhorada, né? As coisas voltaram ao normal, começaram a voltar ao normal, graças a Deus, ali no mês de 2021. E as provas começaram a serem remarcadas. Só que já fazia uns 2, 3 meses que eu não abri um livro, né? Aí eu simplesmente peguei e falei assim, o que eu vou fazer, né? Chico, tá aí? Eu tô aqui, pode falar. Tá. É que deu um pau aqui na tela, mas tô ouvindo. Tranquilo. Aí eu falei o seguinte, cara, não vou nem fazer essas provas. E eu já estava inscrito em várias PGMs lá de 2020, antes da pandemia. E aí começou a sair nessa época PG, Paraíba, Alagoas. Eu nem fiz a inscrição. Eu falei, cara, não pego um livro que tem 2, 3, quase 4 meses, eu não vou fazer. E aí eu conheci a minha atual mulher, a Manuela. E ela também fazia direito, e na conversa ela falou, tipo, você já estudou tanto, sabe? As provas estão remarcadas, o que você vai fazer no final de semana, assim, tipo, você vai sair, vai curtir, vai ver os amigos? Cara, vai fazer a prova, assim, por mais que faz 4 meses que você não abre o livro, vai fazer a prova. E aí eu fui fazer umas PGM, sabe? Que eu já estava inscrito lá de 2020, foram remarcados em 21. Aí eu fiz na época... Certo, viu? Foi, eu falo que até, poxa, eu agradeço demais. Ela tem pessoas assim na minha vida que me levaram a essas conquistas, sabe? Eu sou muito grato. Ela, minha família, enfim, depois até vou agradecer ao final. Mas aí ela falou, vai fazer uma prova. Aí eu fiz várias PGMs, fiz aqui no interior de São Paulo, fazer tudo PGM. E aí eu passei em algumas para a segunda fase. Eu falei, poxa, tipo, eu abro um livro, tem não sei quantos meses, e eu passei, tipo, para a segunda fase. E em uma dessas PGMs que eu fiz, que eu já estava há 4, 5 meses sem estudar, eu tive a oportunidade de passar em primeiro lugar, que foi a que eu trabalho hoje, que foi no segundo semestre de 21. E eu acho que isso, né, foi aquele estalo que deu, que falou, eu já estava assim, não que eu não estava infeliz, mas assim, eu vi que a advocacia privada ali, naquela coisa de escritório, prazo, não sei o quê, aquela talvez não tão valorizado quanto você acha que você deveria ser. Não era aquilo. Quem é que tá aqui na live te chamando de lindo nesse perfil aqui do Campanholo Ferreira? É minha mulher, Manoel. Um beijo pra ela. Muito bem. Tá, vai, continua aí. Então, aí eu já não estava muito mais feliz na advocacia privada. Eu falei, cara, tipo, parece que alguma coisa tá falando pra mim, porque eu fiquei 5 meses sem estudar. Agora eu fui fazer as provas, tipo, com a cara e com a coragem, e tive bons resultados, inclusive
conseguir um primeiro lugar numa PGM, né, pequena. Cara, eu falei, acho que o meu futuro é esse, sabe? E aí, acho que é legal a gente fazer um adendo do estudo de base, né? Que eu fiz lá atrás, que você sempre falou, olha, ficar pulando de reta final não adianta. Eu pulei lá no começo, fiz 2 retas finais para os primeiros concursos de tribunal, e depois, só que assim, eu fiz quase 1 ano e pouco de estudo de manual, estudo de lei seca, e mesmo depois de 3, 4 meses sem abrir um caderno, sem abrir um vade-mecum, eu fui para uma prova e consegui bons resultados. Então é o que é essencial, assim, acho que o que mudou, obviamente com pequenos ajustes que eu teria feito, mas assim, esse estudo de base foi fundamental, sabe? Poder, eu tive a oportunidade de só ficar em casa estudando, quem não tem, mas eu acho que o principal é você ter um cronograma, ter uma disciplina de todo dia, olha, eu vou estudar 1 hora, mas é como se você entrasse no trabalho, sabe? Olha, essa 1 hora eu vou estudar 24 horas, eu vou estudar. Então, acho que essa disciplina e essa constância foram essenciais para mim nessa época, né? Aí eu falei, cara, vou partir para cima. Pedi demissão do escritório no comecinho de 2022. Falei, olha, já já o pessoal vai me chamar na PGM, porque eu tinha passado dentro do número de vagas. Acabou que demorou 1 ano e 3 meses para ser chamado. Mas isso me deu aquela vontade de falei, é isso. Aí eu falei, agora eu vou até o fim, sabe? Esse negócio é para mim. Eu fiz as provas, já estudei, já tenho a base. Aí eu fiz, obviamente, um retorno na leitura de lei, tudo, aquela revisão por cima, que eu já tinha estudado tudo. E eu comecei a fazer os afinamentos que a gente vai fazendo, né? Eu peguei matérias, direito empresarial, penal, que caía, e aí você vai pincelando aquilo que está no edital. E aí começaram a vir algumas PGMs. E também eu falo que é bem legal que se a pessoa, acho que independentemente de como tiver, puder fazer prova, faça, sabe? Porque eu vejo que foi essencial para mim a experiência de eu ir fazer provas. Aqui em São Paulo a gente tem o privilégio de ter várias PGMs, então eu fui fazendo várias PGMs. Teve PGM que eu fiz que eu não fui para a prova discursiva por desempate de idade, sabe? Pô, falei, patei com o cara, não fui de idade. Teve outras PGMs que eu fiz e fui bem, mas não fui aprovado em número, né, dentro das vagas. Mas o bacana foi que, assim, em cada prova que eu fazia, eu saía diferente no sentido de eu aprendi alguma coisa, sabe? Então, eu acho que para mim, além de todo esse estudo de base, chegou um momento que foi assim, cara, fazer prova, tomar porrada, aprender algo e ter resiliência, né? Aí eu fui fazendo várias. Aí a primeira grande prova que eu fiz, assim, que saiu do nível municipal, foi a PGDF. Fui encarar a PGDF, nunca tinha feito prova do Sebrasp. Fui para a PGDF, fiz a PGDF, fui para a segunda fase. Não consegui ir para a oral, mas fui para a segunda fase. E aqui eu falei, cara, tipo... E eu comecei a ver que a turminha que tava lá em cima, os 400, era sempre os mesmos. Sempre mesmo. Eram sempre os... Aí o pessoal vai tomando posse e vai trocando, né? A gente até conversou no curso de prova oral, né, Chico? Que você falou, meu, são ciclos, né? Uma hora a turma, daqui a pouco vocês não estão mais aqui. Exatamente. Aí eu fiz a PGDF, e aí foi... Eu vi que eu falei, cara, tipo, eu tô no bolo, entendeu? É ter a constância, ter a resiliência e ir fazendo. E aí eu comecei a fazer todas as provas, aí veio o PGM Porto Alegre, veio umas PGMs maiores, né? Veio a PGS Santa Catarina, que eu também fiz, e a AGE Minas. Então eu falei, meu, já tô aqui. Aí eu fiz aquele estudo mais focado, e aí eu comecei a estudar por fases, né? Uma primeira fase essencial, lei seca, jurisprudência. Acho que se você não dominar a lei seca e a jurisprudência, você fica naquele, pô, faltou 5, faltou 3, é o que dá a diferença, né? E eu comecei a passar, graças a Deus, em todas as primeiras fases. A segunda fase eu mudava o meu, até adiantando no meu método, mudava o meu tempo. Esqueci um pouco o vade-mecum, porque como eu tinha o meu bichinho que tá aqui do lado todo arrebentado, eu sabia lidar bem com o vade-mecum, e acho que foi também legal a leitura da lei pelo vade-mecum, porque isso te ajuda numa prova discursiva, né? Você está habituado já a manusear o vade-mecum e tudo mais. Ajudou muito. Ajudou muita coisa, assim, pra mim, Chico. E aí, eu até anotei algumas coisinhas aqui pra falar. E aí eu peguei e fui fazendo essas, fui passando, passei para a segunda fase e fiz também aí cursos, né, específicos para a segunda fase. E nessa época, só para concluir, né, eu fiquei trabalhando naquela época no escritório, eu voltei e eu não estava mais trabalhando, então eu fiquei mais uns 8 meses
só fazendo isso foi onde eu peguei essa avalanche aí de concursos. E agora, né, eu tive a possibilidade de ser aprovado para a prova oral de Porto Alegre, né, de Minas, e também mudei completamente o meu estudo de prova oral, virei em 2023. Em 2023 eu tomei posse, então eu voltei a trabalhar e estudar bem nessa fase de segundas fases, prova oral, e aí eu tive que também me adequar ao meu estudo com o meu trabalho novo, né, que era uma carreira nova. E aí eu tive a oportunidade de fazer a prova, né, o curso com vocês de prova oral, né. Tá falando um pouquinho da prova oral, para mim foi, teoricamente, de conteúdo a mais tranquila de todas as fases. Todo mundo tem medo, eu também tive medo da prova oral, mas assim, foi essencial o treinamento que eu tive também com a professora Karina e o curso também com colegas, e o curso presencial foi essencial para mim, porque a gente está acostumado, né, ficar, primeira coisa, a gente está acostumado na faculdade talvez estudar de uma maneira que a gente, por exemplo, no primeiro semestre, a gente estuda direito das obrigações. A gente só vai ver isso no último ano para fazer uma OAB. E o estudo de concurso público não é assim, né? Você tem que ficar rodando. É ler aquilo 200 vezes, fazer questão, treino, para você chegar e passar. Então, acho que a primeira questão foi essa. E isso é muito solitário, né? Isso a gente fica muito quieto, muito no nosso canto. Então, a prova oral, do nada, se faz assim, ó. Você tá na prova oral, você tem que sentar na frente de alguém e falar, sendo que você tá acostumado a estar numa salinha, tá no teu quarto, tá numa biblioteca, né? Então, foi essencial ir lá. Eu lembro que eu cheguei, a gente fez uma dinâmica com vocês, que ninguém se conhecia quase, vocês já botaram a pessoa sentada na frente, todo mundo com uma câmera na tua frente, puxa um monte de perna de direito empresarial e se vira aí, meu. Então, assim, duas coisas foram importantes. Perder a vergonha, ter a desinibição, porque eu acho que 70% da prova oral é como você fala, é como você se comporta. Até porque o cara, às vezes, você tá falando há 5, 10 minutos, tipo, a pessoa ela não vai, o examinador não vai pegar tudo que você falou, então ele vai olhar pra você, pô, o cara tá falando bem, com propriedade. Aí ele vai te dando a pontuação, você vai vendo, né? Então é muito mais o comportamental que foi essencial, um curso presencial pra mim. E também a própria questão de você tirar aquele mito de que só chega na prova oral quem é gênio. Você vê que, assim, eram pessoas todas muito boas, muito qualificadas, mas, assim, ninguém era 100%, ninguém sabia tudo. Uns falavam melhor, outros tinham trejeitos, e então quebrou esse gelo para mim, sabe, da prova oral. E aí, graças a Deus, eu pude fazer a prova oral, né, ter uma classificação legal, e hoje à tarde sai o resultado, né, final e tive essa aprovação que, poxa, acho que Maravilha. fecha com chave de ouro. Parabéns. Você ficou em nono lá na GE? E no final fiquei em nono. Maravilha. Excelente colocação, né? Para Obrigado. ser nomeado aí, eu acho que vai ser nomeado no próximo mês. Tomar. Está previsto para o próximo mês lá a nomeação. Dizem que vão nomear uns 40, 42 até o final do mês. Isso, chama bastante gente. Uma turminha boa aí que já vai entrar. Sim. E você já se prepara para mudar para Minas Gerais, hein? Já tô vendo o pão de queijo, doce de leite, tô doido. Eles têm ainda pão de queijo com doce de leite, né? Com doce. Então, que bacana, que legal. Muito feliz com você. E agora você está esperando a prova da PGM São Paulo, né? A segunda fase. Vou fazer PGM na segunda fase. E a prova oral de Porto Alegre. A PGM São Paulo, qual vai ser a data dela? Se eu não me engano, Chico, vão ser duas provas, né? Uma acho que dia 8 ou dia 7 de agosto, agora já 2, 3 semanas, e depois a outra no dia 13 de agosto, né? Vão ser 2 dias diferentes. Aí, e a oral de Porto Alegre, Porto Alegre, que acho que começa dia 31 e vai ser estilo Minas Gerais a semana toda, né? Olha, agosto vai ser um mês movimentado na sua vida, viu? Vai, e é meu aniversário. Ainda por cima. E a sua mulher está animada para mudar para Minas Gerais? Como é que é a história? Ela falou que vai. Tá animada, falou que vai, mas outra coisa também, eu sou de São Paulo, e a Manoele, né, minha mulher, ela é do Rio de Janeiro. Então, assim, eu tive essa dificuldade também na questão dos estudos e, poxa, ela só tenho a agradecer a ela, meus familiares, que
tiveram, porque não é fácil, né, Né? Chico? Pô, o cara ficar lá estudando, ainda mais ela morava a 600 quilômetros de mim, e às vezes você vai, eu quando eu tava sem trabalhar, você tem o dinheiro da passagem, mas você tem que dar uma arrochada, você não pode sair pra... Então tem essas coisas que, assim, uma pessoa, pô, uma pessoa que eu só tenho a agradecer de estar do meu lado e ter ficado, porque não são todas as pessoas, e aí entra a família, namorado, esposa, que ficam, né, com você nessa Não, época. não são todas, e ela ainda te incentivou a fazer as provas. Sim, Isso aí é um diferencial, viu? Pode exatamente. agarrar nela e não soltar. Exatamente. Muito É, bom. que mais? Acho que assim, Chico, só também para completar, eu fiz uma sequência aqui, qualquer coisa você me Tá. interrompe. Não, não, vai falando, vai falando. A gente quer Que informação. legal. Uma coisa acho que eu aprendi nesse, né, assim, confiar no processo, né? Eu vejo muita gente nas caixinhas que vocês abrem perguntando: ah, mas com quanto tempo eu vou ser aprovado numa PGE? Com quanto tempo eu vou ser aprovado? Quantas horas eu tenho que estudar? Quanto... Eu acho que assim, não existe. O que eu acho que existe é você utilizar bons materiais, como por exemplo do Revisão PGE, ter boas que te direcionam, que te dão essa medida certa de videoaula, lei, jurisprudência, e compilam isso para você, isso te ajuda muito. Você ter a constância, independentemente do horário, você, 1, 2, 3, 4, 5 horas, você tira aquela hora e você é sagrado para você, você vai sentar e vai estudar. Tem que ter fé, uma fé cega que eu falo, né? Porque você não sabe se vai passar, né? Uma hora você passa, né? É o que falo, mas você não sabe quando vai passar. E eu acho que não dá para você estimar o tempo que você vai ser aprovado. Eu falo até pra galera, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu comecei em 2020, a gente tá em 2023, aí vão 4 anos e meio, se eu não me engano, sou muito bom de conta. Mas no meio, foram 4 anos e meio para ser aprovado na AGE. Mas teve uma pandemia, eu parei de estudar. O concurso público em si, ele demora 6 meses, 1 ano. Então, o concurso público, ele é demorado. Então, assim, você vai passar em 2 anos. Eu acho que pode passar, mas o que eu acho que a pessoa tem que estar preocupada, quem está se preparando, com quanto tempo eu estou pronto para ir para a guerra e disputar, entendeu? Eu acho que isso é mensurável. Você fala, Isso. meu, 1 ano de um estudo base, mais meio ano ali você fazendo adaptação, cara, você está pronto, e aí eu falo, é resiliência. É você ali ir fazer uma prova. Eu lembro que eu fiz uma prova da Lesp aqui em São Paulo, tava no meio da PGDF, uma loucura assim. Cara, eu fui super bem, eu falei, poxa, tava na segunda fase, falei, fui legal. A hora que saiu o resultado, acho que era um parecer, 3 questões. Bem no parecer, bem em algumas questões, e a questão que eu tinha ido melhor, eu tinha tirado 0. Eu falei, cara, por quê? Aí eu fui olhar, o espelho não tinha nada. A prova veio toda embolada, eu tava com a cabeça em outro lugar. Eu escrevi toda a resposta no rascunho. Não passei pro gabarito. Na Lesp. Então, assim, teve PGMs que eu fiz, como eu falei, que eu fui tirado da segunda fase de ter a prova corrigida, porque em PGM tem muito isso, por conta da minha idade, né? Tipo, o cara era 2 meses mais velho. Então, assim, isso acho que não dá pra mensurar, mas assim, eu sabia que eu tava pronto pra batalha, porque eu tava toda hora conseguindo ir pra segunda. Então, acho que isso é algo mensurável, né? E outra coisa que eu deixo também, eu tô com 28, né? Vou fazer 29 agora. A idade para concurso público, até para mencionar das caixinhas, né, Chico? Ah, tô com 40 anos, vou começar a estudar. Tô com 30, o concurso público, ele é legal, ele é incrível, porque ele demora para você chegar, muitas vezes você tem uma aprovação. Mas aquele concurseiro que já tinha seus 30 anos, eu já me achava velho, porque você vê caras mais novos, né, pessoas mais novas passando. Eu já me achava velho, então pessoas de 30, 30 e poucos, 40, 50, 60 anos. Cara, você estuda. Ah, tô velho, você estuda, trabalha, mas não tá progredindo na vida, você vê seus amigos, todo mundo com família, filhos. Cara, do dia pra noite, quando o teu nome sai no diário oficial que você tá aprovado, eu tenho certeza que as pessoas vão chegar pra você e falar assim, nossa, você é procurador de estado com 30 anos, com 28, com 25. Então, assim, é uma mágica que demora, mas quando ela acontece, você dá uma virada, uma guinada, que você era o concurseiro velho que só estudava, ou não estudava, trabalhava e não progredia na vida, e num dia você acorda um procurador de estado, um procurador municipal, um juiz. Então, assim, não liguem para esse negócio de idade, porque isso vai
mudar muito rápido em 2, 3 anos, que quando você passar, você vai se tornar novo para as pessoas, para o cargo que você vai exercer, né? E muda mesmo. E isso que se falou do confiar no processo. Né? Você não tem como adivinhar quando você vai passar, mas você tem que ter uma fé inabalável de que você está fazendo a coisa certa. Entendeu? E o resultado em algum momento vai vir. Se você tiver essa convicção, você estuda sem se deixar abalar, sabendo que uma hora vai vir o resultado, sabe? Então, confiar no processo é muito importante. Né? Muita gente pergunta, poxa, fiquei por uma questão nessa prova, não passei, como é que eu não desanimo, não sei o quê. Meu, você está no caminho certo, ficou por uma questão, você está quase passando, entendeu? Você já está naquele tempo mensurável que a gente conversou de você está pronto para passar. Quando você vai Isso. passar, né? Eu tinha uma frase que eu deixava nos post-its que era assim: pensar em desistir é inevitável. Você vai pensar em desistir porque, poxa, você vai passar por vários percalços, fazer ficar por uma questão, poxa, isso abala, às vezes 1, 2, 3 provas. Mas era assim, pensar em desistir é inevitável, mas desistir nem pensar. Então, assim, tipo, poxa, assim, não tem outro caminho, é isso que eu quero, vamos, não sei quando vai ser. A gente vai, né? Obviamente, pessoas me ajudaram, tive todo o suporte, agradeço a todos, né? Mas assim, vamos embora, sabe? Acho que esse é o caminho, processo, confiar no processo. Confiar no processo, porque a fórmula é essa: estudar. Sim, Estudar e dar tempo ao tempo. Né? sim, Uma hora o resultado vem, entendeu? sim. Apenas confie, É, tenha fé e vai dar certo. sim. Que bacana, muito bom, Marcos, conhecer a tua história. Tinha mais alguma coisa que você tinha anotado aí para falar que você de repente está esquecendo ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui nas anotações. É, cara, Chico, era, era isso a questão, né, de falar pra galera. Algo que às vezes as pessoas podem perguntar, mas o que que você teria feito diferente, né, na sua trajetória? Boa ideia. Eu quero saber também o que você teria feito diferente. O que que eu teria feito diferente? Eu digo que o estudo que eu fiz lá no começo, de pegar os manuais e ler os manuais, com as indicações, porque, reitero, eu era um leigo no mundo da procuradoria, dos concursos, então eu comecei lá, lendo manual e tal. Eu acho que quando você sai da faculdade, ou você vai começar, a tendência da galera, porque a gente está acostumado com isso na faculdade, é comprar um monte de manual e falar, meu, se eu não ler isso, entender tudo, eu não vou passar. Primeiro, eu não preciso entender tudo para passar e dominar tudo para passar. Eu mesmo, eu confesso que eu nunca gostei de sucessões e direito de família. Eu falei que eu ia ser aprovado sem aprender, e graças a Deus eu fui. Porque assim, eu não gostava, mas eu estudei, mas não é algo que, tipo, eu falo, nossa, eu domino. Então, assim, tem coisas que eu domino, tem coisas que, cara, eu sei que eu não vou acertar. Mas, assim, talvez eu teria, nessa época, eu era um cara que, até hoje em dia eu sou muito de, acho que as pessoas talvez se identifiquem muito de pegar e ter um manual, você riscar um livro, riscar um PDF, fazer seta. Eu sou muito assim, eu pegava o computador para ler, eu ficava, poxa, tipo, eu quero ter um jeito de rabiscar isso. Tanto que meus livros são todos arrebentados, assim, né? Mas talvez eu teria trocado essa fase de manuais para já implementar, por exemplo, um PDF de um curso como revisão, que ali eu já ia ter a medida necessária que eu precisaria desses manuais, da parte doutrinária, já com a jurisprudência e também com a legislação. Teria começado a fazer questões antes, né? E feita essa base, eu acho que fazer primordialmente é o estudo da lei seca e da jurisprudência, sabe? O pessoal fala, a doutrina é importante, vai te ajudar, vai te dar a base para você entender e ter o raciocínio jurídico, que é super importante, mas eu acredito que o que te aprova em todas as fases, assim, é você ter um domínio legal da lei seca e da jurisprudência, porque com a lei seca e a jurisprudência, aquela base teórica que você fez, ela vai aparecer, né? Então acho que eu teria só alterado alguns materiais e também não teria feito diversos materiais. Eu tinha um caderno e tinha um livro. Talvez pego um material, um PDF, por exemplo, PDF Flash, e começar pelo full, né? Fazer só essa inversão, que seria algo um pouco mais eficiente, digamos. Eu diria que a leitura de um material doutrinário é meio que um cimento que cola
a lei seca com a jurisprudência, sabe? Exato. É o conjunto ali. Quando o material doutrinário já não tem, né? A lei seca lá, às tem, depende do seu material, enfim. Mas esse estudo de base que você fez foi muito importante no teu caso para preparar o terreno para você fazer uma leitura boa da lei seca, sabe? Agora, realmente, se você tivesse incluído a lei seca no seu estudo diário antes, talvez tivesse sido mais eficiente mesmo. Tá? Realmente, talvez tivesse sido mais eficiente. Mas, olha, pelo menos no teu caso, isso aconteceu num período de pandemia, que não tinha muita prova, né? Então, assim, foi uma época em que dava para, entre aspas, né, perder tempo com algum erro na estratégia de estudo. Então, você não teve tanto prejuízo por conta disso, né? Afinal de contas, você está aprovado, mês que vem vai tomar posse lá em Minas Gerais. Tomara. Então, e a Aero passou aqui no chat e ela falou que ela também odeia sucessores. Então, ainda bem que a Janina não vai trabalhar com sucessores, porque se precisasse, não teria como se defender. Vixe, Maria, tá lascado, pessoal. Não, que legal, que massa. Teve uma pergunta que mandaram aqui, acabei de lembrar. Alguém perguntou assim, quantas horas... É uma pergunta meio, né? Padrãozona, assim, mas quantas horas você estudava por dia na sua preparação? Ou você não tinha muito controle disso? Como que funcionava o seu dia a dia mesmo assim, de estudo? Não a estratégia em si, mas o dia a dia, o que você fazia? Legal, boa pergunta. Variou muito ao longo do meu processo de estudo pela questão de trabalho, pela questão do próprio ritmo e das idas e vindas que a gente vai tendo, né? É uma montanha russa. A minha mãe falando que eu não saía do quarto. Mas assim, Chico, no começo, como eu tive a oportunidade de ficar um tempo só estudando, eu falei, isso é meu trabalho. Então, eu estudava basicamente umas 6 horas por dia e eu dividi o meu estudo, né, em basicamente 8 turnos. Isso eu aprendi também vendo os vídeos, assim, eu fui naquele negócio de teste e acerto, porque eu não conhecia muito ainda o Revisão PGE, outros cursos que poderiam ter me dado um apoio. Depois eu conheci a professora Karina, que me ajudou muito nisso. Mas basicamente no começo eram 6 horas, eu estudava 1h30 pela manhã de uma matéria, na parte de manual, depois eu parava, mais 1h30 de outra matéria, fazia assim sucessivamente em quatro turnos, né, de 1h30. E à noite eu assistia o videoaula, que era para mim um estudo mais passivo. Então eu ficava sentado, às vezes até sentado de boa, assim, ia vendo uma videoaula e ia montando os meus cadernos. Então eu tinha esse estudo mais ativo de manhã e passivo à noite, então dava ali por volta de umas 8 horas, digamos assim, para eu fazer essa minha base. Eu fiquei nesse tempo, depois na parte da lei seca, eu acho que o estudo da lei seca, ele é um pouco mais maçante e é um pouco mais cansativo, digamos assim, né, você ficar lendo lei e tal. Aí eu baixei para umas 6 horas diárias que eu fazia, e eu estudava o final de semana eu era meio que assim, como a gente estava no meio da pandemia, não tinha nada para fazer, eu falava, vou estudar. Aí depois que eu conheci a jurisprudência, eu estudava mais jurisprudência ao final de semana, mas basicamente esse período entre 8 e 6 horas, quando eu comecei a trabalhar, primeiro eu larguei os estudos, depois, agora como procurador, eu tento fazer umas 3, 4 horas, e teve períodos ao longo da minha trajetória que eu diminui para 3, 4 horas. Então, assim, eu dei esse upgrade logo no começo, porque eu falei, é isso que eu tenho para fazer, eu vou fazer bem feito. E eu fui e estudei. Mas, assim, não foi o que eu falo, não foi a questão de horas. O que foi, acho que foi a organização e a constância, que você vai vendo a mágica acontecer. É muito engraçado isso, né? Você vai vendo a mágica acontecer a partir do momento que você vai lendo, relendo, fazendo uma prova. Então, eu tive desde 2, 3, 4 horas até esse pico de 8 horas. Foi bem relativo a essa questão. A constância realmente é o mais importante. É muito melhor você, sei lá, estudar todo dia religiosamente 3 horas do que estudar um dia 10, 12 horas, aí, sei lá, quando vai estudar de novo 10, 12 horas, sem constância, sabe? A constância é muito importante mesmo. Você vai evoluindo a cada dia. Por isso que quem vai estudar para concurso tem que ter um compromisso inadiável, diário, com o estudo. Entendeu? Tem que ser aquela coisa de nada vai me impedir de estudar. Entendeu? Tem que ser isso. É igual eu falo, né? Eu, até voltando no começo da minha vida,
eu não queria, eu nunca pensei em fazer direito, minha vontade era jogar futebol, né? Eu adorava jogar, eu queria ser jogador de futebol e tal. Abandonei a vida, caí no direito meio de paraquedas, mas assim, até você, né, Chico, que gosta, a gente que faz esporte, é o treino que vai acontecer. Todo dia você fazer a mesma coisa, entendeu? É isso, é a mesma lógica para o concurso público. É igual, você quer crescer e ficar forte? Pô, todo dia faça a mesma coisa. Não adianta você ir lá e puxar. Você pode falar melhor do que eu, mas ir lá e botar, fazer um treino que vai arrebentar você e você vai ficar 3 dias sem treinar, do que você todo dia ir evoluindo, né, aumentando a sua carga, porque aí não tem, é a mesma sistemática, eu acho, para o concurso público. É isso aí. Eu acho que qualquer habilidade que você quer desenvolver na vida, você tem que ter a constância e a disciplina, sabe? Então, você quer ficar lá no shape, digamos assim, tem que ir lá todo dia na academia e tal, não sei o que, treinar. Você quer passar em concurso, tem que ir lá todo dia, estudar, fazer as questões, é o seu treino, né? Você quer aprender um instrumento musical, você tem que ir lá constantemente também, estudar, treinar, praticar, enfim. Para qualquer coisa, quer ficar Exatamente. bom, é repetição, entendeu? Repetição e disciplina. Não Exatamente. tem como, não tem outro jeito, né? E isso é chato. Você vai ficar repetindo e tal, tem hora que enche o saco, mas o que mais importa é você alcançar o objetivo, e chato ou não é chato, isso pouco importa, entendeu? É. Tinham dias que assim, minha rotina, tinham dias que eu acordava e falava, caraca, sabe, tipo, hoje direito empresarial, eu falei, Puta. puta que pariu, tá lá e é meio assim, é meio você vai no automático, sabe? Eu Uhum. lembro que eu não saía do quarto, eu pulava da cama pra cadeira que eu tô, minha cama aqui atrás é que eu empurrei ela, tá uma bagunça. Mas eu pulava da cadeira e eu, assim, tomava café e tal, mas assim, eu falava, meu, 7 horas eu tenho que estar sentado na minha cadeira. Eu abri o livro até você pegar e você começar a ler aquele negócio de direito de empresa. Mas uma hora você vai. E aí você vai treinando isso, né? De falar, meu, não é o que eu gosto, é o que eu tenho que fazer, né? Acho que esse é. Exatamente. Na época que eu era concurseiro, eu fazia o seguinte, eu dormia com o livro do lado da cama. Quando tocava o despertador, eu acordava, pegava o livro, ficava 1 hora estudando ali na cama ainda. Aí depois eu Legal. levantava, ia tomar café, eu já tinha estudado 1 hora. Aí ia Então, comer, não sei o quê, e voltava a estudar. Era e, assim, é a vida do concurseiro, é isso aí mesmo. e é gostoso também as pequenas vitórias, né? Tipo, por exemplo, isso daí que você falou. O pessoal fala, passar é muito bom. Poxa, é muito legal você ser aprovado, mas acho que você tem que também. É muito bom quando você faz um cronograma que você sabe que você vai dar conta e você bate aquilo na semana e fala, poxa, hoje eu posso tomar minha cerveja, hoje eu posso. Então são pequenas conquistas que eu acho que isso também vai te ajudando no seu processo. Meu, Isso. eu passei numa primeira fase, sabe? Tipo, fui para uma primeira, segunda fase, não passei na segunda fase, mas então a pessoa se dá esses pequenos prêmios e reconhecimentos de você levantar um dia, meu, vou estudar. Aí vocês dois, você ia pro café, acho que você já ia mais tranquilo, né? Falar, meu, 1 hora eu já matei. Com Tipo, certeza, claro. dava um gás para. Então, acho que é legal esses gaps assim que você tem. Você vai criando pequenas ilhas durante o seu dia, né? Então, você fala assim, no meu caso aí, eu acordava e já estudava 1 hora. Aí eu falei, bem, 1 hora do que eu tinha que estudar eu já estudei. Aí já dava aquele relax, aí eu ia lá, comia, não sei o que, voltava, estudava mais 1 hora. Aí parava, depois bebia uma água, não sei o que. Enfim, pequenas ilhas, que você sabe que... Então, você vai lá falar, vou estudar 1 hora agora. Aí você terminou, é só 1 hora. Aí você fala, bem, agora eu vou dar uma relaxadinha por 5, 10 minutos Uhum. para comer alguma coisa, beber uma água e tal, e volto. Vou estudar mais 1 hora. Depois dessa 1 hora, eu vou de novo parar mais uns minutinhos. E assim vai, entendeu? Quando você vê, Sim, terminou o dia, você estudou pra caramba naquele dia e não ficou tão desgastante mentalmente, digamos sim. assim, sabe? Exatamente isso. E adaptar, né, Chico? Assim, eu tive fases que trabalhei, que só estudei, que existem pessoas que eu sei que têm filhos, que têm. Mas assim, eu acho que o segredo é esse, é você determinar um tempo que você sabe que você vai direcionar aquilo para o teu estudo, e é independentemente das horas. Se tiver mais, obviamente, estude mais, se puder ter. Vão ter dias que você não vai querer estudar, vão ter dias que vai ser pior o desempenho. Mas é o que você falou, pequenas vitórias que você vai tendo e estabelecer o principal para mim, que foi a diferença, foi o processo. É você estabelecer que todo dia você tem que estudar. Às vezes você não vai conseguir estudar de uma maneira mais eficiente, mas assim, todo dia você tá ali, faça chuva, faça sol, aí que tá a mágica, eu acho. Sabe? E ter bons materiais, né?
ajudam bastante também. Isso é. Escolha bem seu material, confie nele. Se você, por acaso, não confiar no material, troque por outro. Você tem que confiar no material, né? Confie no material, tenha disciplina, constância, confie no processo, que o resultado vai vir em algum momento. Tá? Sim. E assim, não tem milagre. Então não espere que o resultado venha em 6 meses, 8, sei lá. Não, saiba que é uma coisa que exige esforço real. Né? Então, Resiliência, né? Outra coisa que eu teria trocado no meu estudo também, só complementando, o legal do PDF, eu fiz vários cadernos. Se eu mostrar um caderno meu aqui agora, assim, é cair nos pedaços. Então, assim, na atualização eu tinha dificuldade, chegou uma hora que se tornou meio ilegível. Eu lia, porque eu sabia, mas assim, o legal de você ter um PDF também, por exemplo, do Revisão, é que o PDF ele vai se atualizando também, né? E aí a gente volta a ter a questão de bons materiais, porque essa atualização ela é extremamente necessária. Então, se pegar um PDF ali que o próprio curso te dá essa oportunidade de eles te atualizarem, você sempre vai estar estudando por materiais confiáveis, né? Para quem gosta de fazer caderno mesmo, eu fazia caderno na época que eu estudava, porque eu acompanhava um curso em videoaula. Então eu anotava as aulas. Só que o meu caderno era no notebook, né? Então eu fazia no Word. Então eu ia acompanhando a aula, escrevendo. Por quê? Porque é mais fácil, né? Você tem um arquivo lá digital. E eu também no caderno já conseguia colocar a letra da lei seca, não sei o que o professor comentava, já botava lá, entendeu? E depois, para ir atualizando, também fica mais fácil. Né? Mas tem gente que realmente curte escrever mesmo, fazer o caderno escrito. Aí realmente é um processo bem mais trabalhoso e tal. E é isso que você falou aí. É exatamente isso. São os ônus e o bônus ali. Mas, assim, é aquilo. Cada um tem seu jeito e o que importa, acho que é o que você falou, é o material confiável e o processo e não desistir, cara. Vai embora. Eu desisti, fui advogar, falei, cara, isso aqui não é pra mim. E foi o gap na minha vida ali, falar, meu, sabe, você passou, eu tava lá 4 meses sem estudar, 5 meses sem estudar, e depois de um tempo até falo, vai fazer prova, cara. Saiu a prova, eu não estudei nada, vai, porque alguma coisa. Eu me lasquei em algumas provas, mas eu passei e hoje eu sou procurador que tem me dado essa estabilidade, essa. Então, assim, se eu não tivesse ido porque eu tava com medo de ter ficado sem estudar, que eu não acho. Nunca você vai achar que você tá preparado, né? Então, gente, façam provas e é o mais importante, assim, é o processo, fazer prova, repetição, você vai ser reprovado, você vai ter frustrações, você vai esquecer de passar pro gabarito e depois tirar 0. Assim, são coisas que acontecem e faz parte do processo. Né? Faz parte, exatamente. Tem uma pessoa mandou uma pergunta aí, a última pergunta que a gente vai responder hoje. Eu vou responder, vou dar minha opinião, eu quero que você dê a sua opinião também. A pergunta foi o seguinte: vocês acham... Deixa eu encontrar aqui de novo, tá bem perto aqui. Encontrei. Vocês recomendam tirar férias durante esse processo de estudos, né, para poder descansar? Olha, a minha opinião é a seguinte: é importante você ter dias de descanso, tá? Porque é um período que é médio ou longo, não é um período curto, e a sua cabeça vai ficando cansada mesmo. Tá? Então você precisa de um descanso mental. Agora, essas férias não podem ser as férias que você tirava antes de ser concurseiro, não, tá? Tipo, vou tirar 30 dias de férias. Esqueça isso, esqueça. Você vai tirar no máximo uma semana. No máximo, assim, estourando uma semana, tá? Quando você realmente precisar muito. Mas quando você nem precisar tanto, que é só dar uma descansada e tal, tiraria uns 2, 3 dias e volta. Mas a rotina do concurseiro é estudar todo dia. Eu estudava até domingo. Tá? No domingo é um dia que eu estudava um pouquinho menos, mas estudava inclusive no domingo, né? Mas como eu estudava um pouco menos, era quase como um dia de folga para mim, sabe? Mas todo dia. E aí aconteceu de ter que fazer alguma viagem ali, coisa de família, não sei o quê, fiquei uma semana sem estudar, ou então eu até levava um livro e estudava bem menos. Então aquilo eram as minhas férias. Mas esse negócio de 30 dias de férias, não sei o quê, para concurseiro não dá certo. Tá? Inclusive eu cheguei a desmarcar uma viagem que estava com tudo comprado, pago para Disney, porque ia sair, nem tinha saído. Ia sair no edital do concurso que eu queria fazer. Então, é isso, não tem aquelas férias grandes, longas, diversão, não. O concurseiro tira um descanso por necessidade, com uma função específica que é recuperar a cabeça para estudar mais. Né? Não sei o que você acha, Marcos. Eu passo das minhas palavras, das suas palavras, as minhas, porque assim,
Exatamente isso. Eu não tirei férias de concurso. Teve época que eu parei de estudar, mas eu parei, virei a minha chavinha, não queria mais concurso. Mas ao longo do meu período em que eu estava estudando focado, eu não tirei férias. Até porque, Chico, no processo você vai se cobrando no sentido de, cara, eu tô melhorando, eu tô melhorando, eu tô melhorando. Se eu ficar 30 dias sem fazer uma questão, sem ler um livro, sem ler uma lei seca, eu vou regredir. Então eu não quero descer do patamar que eu tô. Então, Exatamente. assim, é o que você falou, eu também fiz igual você, eu não tirei férias 30 dias. Teve uma época que, no meio da pandemia, tinha um colega meu que ele tinha uma casa numa região de praia, no litoral. Ele falou, meu, entre a gente ficar em casa aqui, ficar na praia, a gente fica aqui, pelo menos. Aí eu fui pra lá, eu lembro que aí foi melhorando a pandemia, eu tava com eles e o pessoal, tipo assim, ia fazer as coisas, cara, eu ficava estudando, assim, não tem. Eu acho que você falou é interessante, o repouso, ele é para você estar melhor no estudo. Tinham vezes tem alguns colegas meus, inclusive a gente tem um grupo, isso é muito legal também. Façam amizades ao longo da carreira, é muito legal. Você tem pouco, você diminui seus gastos, que com o curseiro já não tem muito dinheiro, então assim, tem vários amigos que eu já viajei junto, que a gente, e é legal, né, essas amizades. Mas assim, teve uma vez que eu falei, cara, eu tô muito cansado, porque às vezes você vai fazendo várias provas, edital, prova no sábado, prova no outro. E eu tava estafado num momento que eu falei assim, cara, eu não consigo ler um livro, sabe? Não tá entrando na minha cabeça. Aí acho que esse é o momento que você tira que você falou, 2 dias, se afasta. Mas eu acho que esse negócio de tirar férias, até a pessoa que já está num nível de maturação legal, ela vai tirar isso da cabeça, sabe? Ela vai falar, cara, eu não vou tirar férias porque eu tô num nível legal, eu vou manter. Está feio? Não aguento ler. Pô, tira um dia, 2 dias, dá uma volta, mas assim, você automaticamente você vai querer voltar a estudar. Eu não me imaginava falar 30 dias de férias. Eu acho que eu largava de onde eu tô e voltava, porque eu falava, eu preciso. Exatamente. Era É um uma coisa compromisso. que quem está estudando em alto nível constante é uma coisa que nem passa pela Não, cabeça dela, sabe? não, Tipo, nem não. passa. Descansar, assim, tirar uns dias é exceção, é excepcional, sabe? E geralmente eu também descansava às vezes, tipo, no dia seguinte é uma prova. Aí eu falava, vou descansar hoje, né? Aí depois eu volto. Mas tipo, um dia, sabe? Não chegaria a ser férias, né? Só um descansinho ali e só. E o estudo, até uma outra dica pra galera, que funcionou comigo, o estudo naquele tempo morto que eles falam, né? Cara, às vezes eu tava assim, acho que até a Ero falou ontem na live dela, pô, você tá assim, sempre tá, a pessoa tá lavando louça, você tá num ônibus, ou às vezes eu até deitava na cama e falava assim, cara, já estudei e tal, mas entre eu assistir nada que tá passando na televisão de bom e eu, sei lá, ver um vídeo de jurisprudência, de alguém comentando alguma coisa, então assim, ouvir alguma coisa, então esses estudos eram legais, porque assim, você não tem compromisso com aquilo. E aquilo que você pegar, tipo, vai te somar alguma coisa, porque você já fez o teu estudo, né? Então, é algo que foi bem legal para mim. Eu pegava, às vezes, via videoaulas do próprio Revisão PGE, essas atualizações jurisprudenciais de 6 dias em 6 meses. Pô, deitadão na cama mesmo, com o notebook ali, pô, eu ia vendo. Às vezes eu dormia, mas assim, era um estudo de um tempo morto que eu não me cobrava e ajuda, alguma coisa você Ajuda. consegue retirar dali, né? É aquela coisa, né? A sua vida passa a girar em torno de estudar para concurso. Né? Quem começa a estudar para concurso e realmente torna disso uma constante, acaba fazendo isso. Sabe? Por exemplo, hoje em dia, o meu dia a dia gira em torno também de estudar, só que eu sempre estudo direito constitucional. Então, eu estou sempre fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa relacionada a direito constitucional, porque se tornou natural, entendeu? Se tornou natural. Para quem estudou para concurso é a mesma coisa, se torna natural. Você está lá toda hora tentando ver alguma coisa que você pode aproveitar para o seu estudo, não sei o quê, enfim. É isso aí. Eu tô, digamos assim, desmamando ainda disso daí, né? Porque se Deus tudo der certo, e der lá certo lá em Minas e eu for pra lá, eu acho que eu já também tô muito cansado. Acho que a gente também tem que saber os ciclos, né? Eu vejo gente ficar fazendo concurso, cara, calma, passou de um, vai curtir a vida, né? E, mas assim, algo que eu também vejo, assim, por exemplo,
Tem um negócio comigo, todo dia eu leio algum informativo, sabe? Tipo, pego e leio informativo. E esses dias, a Manuela, minha mulher, ela tá se formando em Direito, ela me perguntou uma coisa, que ela tava ajudando uma pessoa a fazer uma petição, e eu falei, teve um informativo que eu li ontem, que falou algo que você pode utilizar. Então, assim, na prática mesmo isso, o estudo ele entra de um jeito em você, que você quer se atualizar, você quer saber, porque você fez isso tanto tempo e é tão gostoso, assim, você saber do direito, que acho que Exatamente. eu nunca vou parar de, tipo, estudar. É o que você falou, né, Chico? É Até muito hoje você... comum que depois que toma posse no cargo, quem realmente para de estudar começa meio que a se sentir meio obsoletos, meio entre aspas assim, né? Burro, né? Não é burro, claro, mas a pessoa fica com esse sentimento assim, sabe? Pelo menos quem gosta de direito fica. Tem gente que passa o concurso e não gosta de direito, tá? E aí fala, vou aqui só trabalhar, ganhar meu salário e fazer o que eu gosto. Mas quem gosta de direito tal, começa a se sentir meio ultrapassado, não sei o quê. E isso causa uma certa angústia, sabe? Eu não sei se vai acontecer com você, porque eu não sei se você vai parar de estudar ou não, assim, naquele ritmo e tal. Uhum. Mas acontece com muita gente que passa e aí larga aquela vida de concurseiro, sabe? Uhum. Eu pretendo fazer, não sei se eu acho, eu aposento minhas chuteiras ali em Minas para fazer outras coisas, curtir minha mulher, minha irmã, eu tenho minha irmã de 10 anos, porque são pessoas que a gente abre mão também, né, Chico, nessa época. Então a gente tem que saber aproveitar outras coisas da vida além do concurso. Então a gente tirar um pouco o foco, mas é algo que eu pretendo fazer um mestrado, dar uma aula, estudar o que eu gosto, né? Então acho que isso acompanha o concurseiro que gosta do direito, bem, como você bem falou. Perfeito, perfeito. É bom não parar, né? É bom sempre buscar alguma outra coisa no mundo do direito que você vai sempre se sentir meio que não deixado para trás, sabe? Tipo isso. Exatamente. Bacana. Marcos, obrigado pela conversa, viu, cara? Muito bom Eu falar agradeço. contigo. Fico muito feliz de você estar aí na iminência de ser nomeado na AGE. Fico feliz por ter, de alguma forma, participado da tua caminhada também. Isso é bem legal para a gente. E obrigado por compartilhar. O pessoal gostou pra caramba da live. Todo Legal. mundo gosta de Sim. receber, de ver esses depoimentos, tá? E é bacana compartilhar. Obrigado mesmo, tá? A Elo tá aí no chat dando parabéns. Legal. Parabéns também para você, Um tá, Elo? abraço E para ela. obrigado também por ter compartilhado aqui. Que legal. Te agradecer, Chico, só para finalizar, agradecer você, agradecer pela oportunidade de contar um pouquinho, compartilhar, né, com a galera aí, agradecer ao Revisão PGE, a todas as pessoas, professores que passaram ao longo dessa trajetória, que é muita gente aqui, eu seria até injusto de ficar citando nomes, porque eu ia esquecer alguém. Agradecer a minha família, minha mãe, poxa, meu homem, minha mulher, minha irmã, todo mundo. Amigos também que eu fiz, que eu já tinha aí ao longo dos estudos, a turma que são os caras que estão ali se lascando com você, né? Tipo, um abraço para eles também. E fico à disposição aí da galera. Né? Acho que tem o meu Instagram aí na live, se alguém quiser tirar qualquer dúvida, pode chamar, que acho que também a gente, quando passa, né, Chico, é algo gostoso de a gente fazer, a gente poder ajudar. Tanto é que existem pessoas como vocês do Revisão que criam cursos, porque acho que mais legal que passar depois é você ver pessoas, né, que você ajudou passando. Então, fico à disposição. Isso aí. Obrigado mesmo, tá, Marcos? Que E a sua agradeço. sogra já apareceu aí no chat falando que você vai ter que levar a sogra para Minas Gerais também. Um beijo para ela. Vou ter que levar todo mundo. Vai ter que levar todo mundo, exatamente. Vambora. Beleza, Marcos, obrigado. Galera, todo mundo obrigado. Obrigado. Boa noite para vocês. Estamos encerrando aqui. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus aí. Um abraço.